Este é o meu respirar, este é o meu respirar, Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão, tua vontade feita em Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Este é o meu respirar. Vamos todos juntos? Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito, Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o pão, Jesus, tu és o pão, tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Que nessa manhã eu e você possa declarar que eu e você não está sob o controle, que o controle está nas mãos de Deus. E que nessa manhã eu e você possa entender que nós não somos nada sem Ele. Que eu e você possa cantar e declarar isso: Senhor, eu não sou nada sem Ti. Vamos cantar juntos comigo? Eu nada sou. Mais uma vez. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Amém. Saudo a congregação de Deus com Maranata!
Amém. Quero também saudar aos nossos irmãos e amigos que se encontram em casa assistindo a mensagem dessa manhã, que da mesma forma que aqui a vocês, Deus nos abençoe a todos. Irmãos, nós estamos dando início, a partir desse momento, à jornada na área de mordomia cristã da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Salgado. Na realidade, a mordomia cristã ela é todo terceiro sábado, mas nós sabemos que vamos ter agora, a partir da semana que vem, o evento missionário dos Calebes, que essa igreja, graças a Deus, esse ano, está ainda mais movimentada e preparada para esse evento dos Calebes. E aí fez necessário a antecipação do sábado de mordomia para hoje, segundo sábado desse mês, tá certo? Mas eu me sinto muito honrado de ter esse ano sido chamado para essa função. Já exerci várias funções, as que exerci, amei muito cada uma delas, mas o meu coração tem um batido especial e mais forte pela área de mordomia. Então eu agradeço a indicação da igreja, da liderança da igreja, agradeço a votação da igreja e quero dizer que em nome de Jesus Cristo, aqui estamos para honrar o Senhor. Amém? Me sinto também muito honrado e feliz de ter como, posso dizer aqui, o início da minha equipe de mordomia, o Gabriel, que é ancião dessa igreja e provavelmente, né, Gabriel, o ancião da área de mordomia definido, e ter também dentro da nossa equipe o Henrique, que é o tesoureiro dessa igreja. Então veja que casamento perfeito, ancianato, mordomia e tesouraria. Tem tudo para dar certo, não tem? E nós vamos ainda agregar mais uns outros irmãos aí que nós estamos pensando para montar essa equipe de mordomia para trabalharmos aqui pela Igreja do Salgado durante esse ano de 2022, ok? Vejam só, todas as vezes que chegamos ao final de um ano para começarmos um novo ano, é natural as reflexões, é natural aquela parada para desligar a chave do antigo ano e ligar a chave para o ano novo. Isso aí é um processo natural. E, como de costume, desde que me tornei cristão, todos os anos eu costumo justamente na virada, bem antes da virada do ano, geralmente na manhã do último dia do ano, ir lá para o meu cantinho de oração e fazer uma reflexão especial, fazer aquela oração bem diferenciada, porque é a última oração do ano. E ali eu creio que não só eu, mas é normal a pessoa fazer um balanço do que foi aquele ano de vida e de que perspectiva ela tem para o ano seguinte. Só que esse ano comigo aconteceu uma coisa diferente. Quando eu levantei, acho que umas 5 e pouca da manhã, e fui lá para o meu cantinho da oração. E quando chego lá, que eu sento para orar, eu senti um negócio diferente. Eu sabia que aquela oração não era como as dos anos anteriores, em que eu iria fazer um balanço do ano que estava terminando e, quem sabe, já fazer na oração uma projeção para o ano que se iniciaria. Eu ali sentei e senti que aquela minha oração, nesse ano de uma forma especial, era só de agradecimento. E quem sabe a minha oração, a oração que eu fiz, reflita nas orações que vocês fizeram. Eu sentei ali e disse: Senhor, muito obrigado pelos 365 dias desse ano que o Senhor me concedeu. Dentro desses 365 dias que o Senhor me concedeu, eu tive a honra e o privilégio dado pelo Senhor de ter o dom da vida em cada manhã ao despertar e em cada noite ao adormecer. Dentro desses 365 dias, eu tive o prazer, a honra e o privilégio de ser agraciado em nenhum desses dias a amanhecer ou terminar com fome.
dentro desses 365 dias, eu fui ainda tão abençoado, Senhor, que a enfermidade não se achegou nem sobre mim, nem sobre a minha casa. E aí eu saí só orando durante aquela oração, cada vez que eu agradecia por uma coisa de uma bênção dentro desses 365 dias, Deus me fez lembrar de muito mais bênçãos. E essa oração, como eu costumo demorar orando, ela demorou também, mas de uma forma especial. Quando ela terminou, eu lembrei que eu não pedi nada, só agradeci. E aí eu cheguei com aquela sensação, pedi a partir de amanhã, porque hoje eu só tinha a agradecer. E é dessa forma que eu começo esse ano na área de mordomia aqui na Igreja de Deus. Eu tenho orado a Deus, já tem alguns projetos aqui que estão em andamento. Não vamos começá-los agora no mês de janeiro, porque é um mês muito tumultuado. Viagens e tá e não tá, e chega e sai e tal. A equipe ainda não está totalmente definida. E aí nós vamos trabalhando e orando para que no começo de fevereiro nós já estejamos com a equipe definida, o planejamento definido, e aí vamos trazer bênçãos na obra do Senhor, na área de mordomia aqui nessa igreja. Vejam só, o tema do sermão de hoje, a santificação de Cristo. A mordomia esse ano vai trabalhar, muito alto, a mordomia esse ano vai trabalhar de uma forma totalmente voltada para a área missionária. Parece estranho, né? Enquanto se espera que mordomia venha falar fidelidade, 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 nós vamos falar fidelidade desde agora, até o último dia do ano. Mas a fidelidade dentro da santificação do Senhor Jesus Cristo. Vejam só, o papel da mordomia para o ano de 2022, diante das perplexidades que nós estamos vivendo, a perplexidade da pandemia, acrescentada às demais perplexidades que o ser humano já vive corriqueiramente na sua vida, a perplexidade das dificuldades nos relacionamentos, sejam eles matrimoniais, sejam eles familiares de um modo geral, a perplexidade na questão da saúde, a perplexidade nas questões financeiras, e acrescidas a todas essas coisas ruins, vem mais essa perplexidade da pandemia. Então, o papel da mordomia diante das perplexidades que nós vivemos como seres humanos e dos desafios, quais desafios? De permanecermos fiéis ao Senhor Jesus Cristo, aos desafios que nessa fidelidade requer de nós que nós passemos pela pandemia, os problemas familiares, os problemas financeiros e continuemos fiéis a Jesus. Então a mordomia para esse ano tem muito trabalho. Fazer com que nós nos esqueçamos das perplexidades e encaremos esses desafios. Por isso, a santificação de Cristo. O que significaria santificar? Santificação. Santificação é engrandecimento, é valorização. Engrandecimento e valorização, elevação, exaltação. Isso é santificação. O que nós estamos fazendo aqui, como seres humanos, nós precisamos ter certeza das 3 perguntas que, às vezes, conscientes ou inconscientes, todo ser humano se faz alguma vez na vida. De onde viemos? A Bíblia responde, das mãos do Criador.
Para que estamos aqui? Para a honra e glória de Deus, através de servir ao nosso semelhante. E para onde iremos? Para a eternidade com o Senhor Jesus Cristo. Então, baseado nessas questões, nós precisamos santificar a Jesus Cristo. A mordomia, ela tem uma fase interessante. Nós temos na igreja vários departamentos. Nós temos o departamento de mordomia, nós temos o departamento de evangelismo, nós temos muitos departamentos trabalhando de uma forma coordenada e unida para promovermos a santificação de Jesus Cristo. Mas eu creio que vocês vão de concordar comigo na afirmação que vou fazer agora. Há dois departamentos que se sobressaem na obra de Deus. Não porque em si eles denotam mais importância ou dão mais destaque àqueles que os exercem. São os departamentos de mordomia e de evangelismo. E você pode até ter um pensamento contrário, mas nessa mensagem você vai entender por que eu estou fazendo essa afirmação. Esses dois departamentos, eles se sobressaem, não, como eu já disse, na sua grandeza em si, mas na responsabilidade que eles têm. A mordomia, ela prepara para sair. A função especial da mordomia na igreja é de se preparar para sair. Sair para onde? Para o campo missionário. É por essa razão que a mordomia, ela trabalha a santificação de Cristo, ou seja, a preparação para sair. Já o evangelismo, ele sai preparado. Entenderam a diferença? A mordomia, ela abrange o todo da igreja. Então, ela é responsável para preparar a igreja. Todas as funções trabalham nesse preparo, a área do ancianato, a área do diaconato, a área do departamento infantil, das dorcas, do ministério jovem, da tesouraria. Vocês percebem que é um trabalho coordenado, mas pesa sobre a mordomia essa responsabilidade de trazer esse processo de santificação da igreja. Porque a mordomia, ela prepara a igreja. E o evangelismo, quando sai, tem que sair o quê? Preparado. Quero convidá-los para que abramos juntos a palavra de Deus no livro de 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3. Todos encontraram, digam amém. Amém. Muito bem. A santificação de Cristo. O que nós precisamos para santificarmos o nome de Cristo? A preparação. E quando nós conhecemos a Jesus, nós recebemos Jesus, nós nos comprometemos com Jesus, a nossa vida se torna uma vida diferente. Porque a partir daí, nós não só entendemos, mas nós decidimos a cumprir uma missão. E quando nós assim procedemos para cumprirmos essa missão, é natural que por parte do inimigo venham os seus dados inflamados sobre os servos de Deus, para tentar desviá-los, desestimulá-los e até fazê-los desistir do processo que ele tem, do compromisso de santificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas aí quando nós chegamos aqui no capítulo 3 de 2 Pedro, a partir do verso 13 até o verso 17,
Eu acho interessante esse texto, esse trechinho desse texto, porque ele começa com uma palavra de conforto, depois ele entra num processo de uma palavra de alerta e ele encerra com uma palavra de conforto, do verso 13 ao verso 17. 1 Pedro, capítulo 3, 13 a 17. Vamos ler? Ele diz assim: Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Já começa nos instigando a pensar. Pensa bem, irmão, quem é? Será a doença da pandemia? Será a pressão por parte dos governos desgovernados e muitas vezes governados por Satanás? Quem é? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados o quê? Sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis o quê? Alarmados. 1 Pedro, capítulo 3, começa nos dando uma palavra de conforto a cada um de nós que somos mordomos de Deus nessa obra. Não vos assusteis, nem fiqueis alarmados. Quem é que terá poder para impedi-los? Mas aí, quando sai dessa palavra de conforto, ele agora começa trabalhando a mente dos cristãos, dos crentes, dos servos de Deus que querem santificar a Jesus, para a responsabilidade que nós temos. Ele diz assim, a partir do verso 15, Antes, santificai a Cristo. Santificai, eu disse para vocês que faz parte de o quê? Engrandecer, valorizar, elevar e exaltar. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão e esperança que há em vós. Vocês já pararam para pensar o que significa esse texto aqui? Ele diz que nós estejamos preparados para separar a Jesus em nosso coração de uma forma tão especial, que eu e você, que é crente, que está dentro da igreja, mas que quando sai com a responsabilidade de santificar a Cristo, esteja preparado para dar razão da nossa fé. E aí é onde eu volto a bater numa tecla. Conhecereis a verdade o quê? Vos libertará. Hoje, o segredo para o sucesso é ter conhecimento. Antigamente, o segredo para ter sucesso era ter uma indústria, uma empresa, produzir, botar coisa no mundo e ali você ia conseguir ter sucesso. Hoje, além dessas coisas, uma das coisas que mais está dando rentabilidade, levando pessoas ao auge, é ter conhecimento. Meu cunhado falava essa semana que ele está se especializando numa área a qual ele me chamou e eu entrei com ele em parte nesse negócio. Então ele está se especializando numa área e ele estava dizendo para mim e a minha esposa essa semana, há um curso de um fulano aí que é um bambambam aqui do Brasil, que custa não sei quantos mil reais a consultoria, parece que 11 mil reais, é isso? A consultoria. Mas ainda existe um aí maior que custa ainda mais não sei quantos mil reais a consultoria. E eu fiquei olhando, meu Deus, quanto dinheiro o cara ganha só porque ele tem o quê? Conhecimento. E dessa forma, é através do conhecimento que o cristão não só se prepara, mas preparado já estando, ele consegue levar Jesus a outros para que se preparem também.
Por essa razão, o 13 e o 14, eles começam com a palavra de conforto. Olhe, não temam, ninguém vai conseguir parar vocês. Mas quando ele entra aqui no 15 e no 16, ele começa alertando. Olhe, vocês precisam santificar a Jesus, mas para isso vocês precisam estarem preparados para darem razão daquilo que vocês creem. Quem somos nós? Adventistas do sétimo dia. E por que somos adventistas do sétimo dia? Porque nós entendemos que somos a igreja remanescente, a igreja da profecia lá de Daniel, capítulo 2. Aquela profecia que fala das 2.300 tardes e manhãs, capítulo 8 também. E o que mais nós, como adventistas do sétimo dia, cremos? Vocês já pararam para pensar que o adventista do sétimo dia, que ainda não está bem preparado, todo o argumento que ele tem para mostrar àqueles que desejam conhecer quem somos, é que nós somos guardadores de quê? Do sábado. Que argumento tão pobre. Porque se eu for conhecido como adventista do sétimo dia, simplesmente porque eu guardo o sábado, isso é um argumento pobre. Judeus guardam os sábados, outros adventistas aí, da reforma, da promessa, também guardam o sábado. Você já parou para pensar? Por que é que você é adventista do sétimo dia? Quais são os argumentos que você tem? Aí cabe a mordomia fomentar, estimular, provocar, para que vocês se preparem, para que nós nos preparemos. É muito bonito quando você chega lá em Êxodo, capítulo 20, e a partir do verso 1, você lê o que está escrito lá. Começa assim, eu me lembro de Evinho, viu, Evinho? Então falou Deus todas estas coisas. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. E dá uma razão: não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Terceiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o meu santo nome em vão. E aí, quando entra no quarto mandamento, que é o mandamento que todo adventista do sétimo dia geralmente mostra de cara, ele diz assim: lembra-te do dia de sábado para o quê? O santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sábado é o sétimo dia. O sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra e o mar e tudo o que neles há. E ao sétimo dia o Senhor descansou, abençoou, santificou o dia sétimo. E aí vem o quinto: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Sexto: não matarás. Sétimo: não adulterarás. Oitavo: não furtarás. Nono: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E 10º: não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo. Aí diz: nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Esses são os 10 mandamentos. E muitos, como adventistas, se vangloriam porque apresentam apenas o quê? E acham que estão preparados para ir pregar o Evangelho. Acreditam estar preparados, que podem santificar a Jesus. Mas como adventistas do sétimo dia,
Quantas doutrinas nós temos? Quem poderia me dizer? Hã? Nós temos quantas doutrinas? Nós temos 6 doutrinas apenas. E nelas se encontram 28 crenças. E quantos de nós têm se preocupado em conhecê-las plenamente? A doutrina de Deus é a primeira. A doutrina do ser humano é a segunda. A doutrina da salvação a terceira. A doutrina da igreja a quarta. A doutrina da vida cristã a quinta. E a sexta é a dos últimos eventos. Essas 6. O que é interessante é que o adventista que busca conhecer o porquê ele é adventista, que isso é uma maneira de buscar preparo para ir santificar o nome de Jesus, ele entende que nessas 6 doutrinas, essas 6, nela, quando eu olho para elas, eu vejo toda a minha trajetória de aprendizado da Bíblia. Por exemplo, a primeira doutrina, que é a doutrina de Deus, ela fala sobre as Escrituras Sagradas. Então, nós aprendemos, quando estamos estudando, que nós devemos respeitar somente quem? A Bíblia. A segunda, a Trindade. Depois da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. São os 5 temas que compõem a nossa primeira doutrina. Mas eu já presenciei, eu tive a tristeza de presenciar numa discussão que nós estávamos, num debate só com adventistas, quando se falou do milênio, me surpreendeu. Pessoas inteligentes, 2 pessoas inteligentes, levantaram a seguinte ideia: mas esse milênio será que será como está descrito na Bíblia? Eu olhei assim de lado, é como quem diz, até tu, Brutus, eu me senti apunhalado pelas costas. Se fosse um recém-batizado, se fosse um irmãozinho de pouco conhecimento, mas uma pessoa inteligente, o que a palavra milênio significa? Quantos anos significam? Hã? Isso é óbvio. Se a Bíblia está dizendo que haverá que haverá o período do milênio no céu, eu tenho que entender que serão quantos? 1000 anos. Então, quando nós estudamos essas 6 doutrinas, nós aprendemos tudo o que é necessário para irmos ao campo. E as demais coisas que precisarmos aprender no dia a dia, no trabalho, no labor, Deus vai nos ensinar. Quer santificar a Jesus Cristo? Primeiro, sente para aprender. Quer glorificar a Jesus Cristo? Se levante para ensinar. Concordam comigo? Então é essa a função da mordomia. A primeira doutrina, que é a de Deus, ela trabalha esses 5 temas. A segunda doutrina, que é a doutrina do ser humano, ela ensina sobre a criação e a natureza da humanidade. Na criação é onde nós aprendemos aquela resposta para aquelas 3 perguntas. De onde viemos? Na criação está lá dizendo de onde eu vim, de onde você veio, de onde a humanidade veio e que de uma forma, eu não diria ignorante, a ciência insiste em dizer que você veio do macaco. Eu não vim do macaco, não. O macaco vai lá para o zoológico, não quero nada com ele. A segunda doutrina, que é a doutrina da criação, ela fala sobre de onde, a criação do homem, de onde eu e você viemos. Viemos da mão de Deus, isso é indiscutível. Eu creio que é necessário mais fé para crer que Deus não existe e que eu vim do macaco, do que para eu crer que Deus existe e que eu venho das mãos dele. Na segunda doutrina, ela fala da criação do homem e da natureza da humanidade. É lá que nós vemos claramente o livro de Romanos dizendo: todos pecaram e por isso são merecedores de quê? Da morte.
E aí, quando entra na terceira doutrina, aí ela vai trabalhando justamente as questões, a doutrina da salvação. E o que eu acho interessante é que fala de morte e ressurreição de Cristo. Fala de um aspecto poderoso que a igreja precisa estar unida, passar pela experiência. E aí as doutrinas da igreja vão falando de temas em cima de temas que são temas extremamente necessários para a salvação do ser humano. E que se você não estudar essas doutrinas, como é que você quer santificar o nome de Jesus? Eu sempre me reporto ao passado, não por nostalgia, porque era um tempo maravilhoso. No passado, nós presenciávamos absurdos. Havia um zelo tão extremo que muitos líderes cometiam graves erros. Hoje o zelo não é tanto, mas as pessoas continuam cometendo graves erros. E esses erros se dão hoje, como também no passado, por falta do conhecimento de por que você é um adventista do sétimo dia. Aprenda sobre os 10 mandamentos, aprenda sobre as 6 doutrinas e as 28 crenças. Ore, bote um propósito na sua vida. E sabe o que vai acontecer com essa igreja? Uma igreja cheia de mordomos, ela vai ser uma igreja fiel. Eu já disse aqui para alguns líderes que conversaram comigo, esse ano, provavelmente, vocês não vão me ver subir aqui um sábado para falar sobre dízimos e oferta. Para isso, nós vamos ter o projeto da sala de mordomia para os recém-batizados e aqueles que desejarem passar por uma reciclagem. Ninguém será obrigado a nada. Lá nós vamos ensinar sobre o que é adorar a Deus, através da fidelidade dizimal entre dízimo e oferta. Mas aqui nós não vamos falar nisso. Aqui nós vamos nos preocupar em falarmos o quanto você precisa buscar conhecimento para santificar o nome do Senhor Jesus Cristo. É essa a minha função aqui como mordomo. É essa a função dessa equipe de mordomia. O interessante aqui é que no verso 16 de 1 Pedro, capítulo 3, diz assim: como é que eu agora, cheio do conhecimento, dos mandamentos, das 6 doutrinas, das 28 crenças, munido pela oração, com um propósito em minha vida, que é não só me santificar, mas levar a santificação aos outros, como é que eu vou fazer isso? A resposta está aqui no verso 16. Fazendo, todavia, com mansidão e temor. Não adianta sair querendo confrontar as pessoas. As pessoas não precisam ser confrontadas, porque elas já são violentadas todos os dias. Elas precisam ser tocadas. Não era assim que Jesus fazia? Elas precisam ser tocadas. E aqui engraçado é que ela diz, como é que você deve fazer isso? De uma maneira mansa e com temor. Temor a quem? Se começou dizendo que nós não devíamos temer ninguém. Aqui não é temor de temer, é temor de respeitar. Faça isso com mansidão e respeito, primeiramente a Deus e depois ao seu semelhante. A visão e o conhecimento que você tem, ele não tem. E se tem e não quer aceitar, você precisa respeitar. E o verso 16 continua dizendo, sempre com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em quem? Em Cristo. Não adianta a gente forçar a barra para que a pessoa seja fiel.
ela precisa simplesmente ser fiel. E aqui, quando chega no verso 17, claramente termina com o conforto, quando diz assim: porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o que é mal. Então, não tema. Tome a santa e sábia decisão esse ano de ser verdadeiramente mordomo de Deus. Ninguém vai conseguir te parar, porque quem te conduz é o poder do Espírito Santo. E se caso você vier sofrer alguma coisa, lembre-se que é melhor sofrer em Cristo do que sofrer com o mal, pelo mal. Nesse momento, eu quero fazer um convite especial. Eu não vou fazer o apelo agora, mas eu quero fazer um convite especial antes do apelo. Prepara a tua alma, prepara o teu coração para esse ano ser melhor do que antes, melhor do que o que você já foi. Nós estamos vivendo uma realidade fora de um contexto racional, onde o certo está passando a se tornar o quê? Errado. E o que é errado está se tornando o quê? Certo. Nós estamos vivendo uma liberdade, ou uma realidade, em que as nossas liberdades estão sendo aos poucos retiradas. E nós estamos percebendo, e por incrível que pareça, estamos nos acovardando. E não estamos fazendo nada. E sabe o que vai acontecer? Logo, logo, eu e você vamos ser chamados a tomar uma decisão. Ou o lado de Deus, ou o lado do diabo. Não existe terceira via. Isso é invenção dos homens. Quero agora convidar a Thaís a fazer o louvor. E logo mais, quero fechar essa mensagem fazendo um apelo a essa congregação de mordomos para o ano de 2022. Nossos irmãos de fé perante reis cruéis, obrigados foram a escolher renunciar à fé ou então morrer, e foram se entregar, pois o seu Senhor não podiam negar. E no frio gelado deste lugar posso quase ouvir sua voz a ecoar. Eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por
o tempo passou, mas a sua causa não morreu. Agora é nossa vez de abraçar a cruz, renunciar o mundo e seguir Jesus. E um a um vamos nos entregar toda a nossa vida, depor neste altar também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus, chamado por Jesus, e me entreguei de coração. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus, pelo meu Jesus, que ouviu meu clamor e no meu lugar suportou minha dor. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus, e me entreguei de coração. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Irmãos, nós temos durante esse ano de 2022 um chamado todo especial na nossa vida, para que nos conscientizemos da nossa responsabilidade que já assumimos no batismo, de que somos mordomos do Senhor Jesus Cristo. Como mordomo do Senhor Jesus Cristo, há um chamado especial. Está você disposto a ser chicoteado, humilhado, envergonhado, andando nu, pregado em uma cruz até a morte? Quando nós paramos e olhamos as coisas que os irmãos no passado, que nos antecederam há muitos anos atrás, sofreram para dar testemunho desse evangelho que hoje nós temos, e ainda o temos em liberdade, mesmo que por pouco tempo, nós ainda haveremos de passar pela verdadeira prova. No passado, os irmãos já passaram pela prova. Jesus passou pela maior de todas as provas. Mas, logo em breve, nós iremos passar verdadeiramente pela prova.
E aí fica o convite. Está você disposto a aceitar esse chamado? Está você consciente desse chamado para aceitá-lo? Busca primeiro, irmão, o conhecimento. Sabendo o que é e para o que é, toma a tua decisão. E ao tomar a tua decisão, não volte atrás. Todos nós recebemos o chamado. Todos nós precisamos ser fiéis ao chamado. Porque o que está reservado para nós é uma eternidade de glórias em Jesus Cristo. Que Deus abençoe a você que está assistindo em casa. Que Deus abençoe a todos nós que estamos aqui. Que Deus nos conduza na sua bênção e na sua paz. Em nome de Jesus. Amém. Convido nesse momento a igreja que fiquemos todos em pé. Oremos. Senhor Deus, hoje nós somos agraciados com as gotas do derramamento do Espírito Santo que caíram na chuva temporã. E nós sentimos que aquele derramamento tão poderoso foi capaz unicamente pelo teu poder, de não só levar a mensagem ao mundo, mas de manter essa mensagem no mundo, diante dos tantos e tantos ataques de Satanás para calar os teus servos. Provavelmente, Senhor, nós já estejamos no início do derramamento da chuva serôdia, onde o poder do Espírito Santo será ainda infinitamente mais acentuado do que na chuva temporã. Segundo o teu profeta Joel, quando esse derramamento se der, coisas extraordinárias acontecerão no meio do teu povo. E nós hoje estamos tendo não só a oportunidade, mas o privilégio de dizermos sim, Senhor, eu quero atender a esse chamado. Portanto, ó Pai, faças com que cada um de nós, pelo poder do Espírito Santo e sob a luz da Tua palavra, que é a Bíblia Sagrada, tenhamos não só a consciência, o conhecimento, mas que atentemos para a nossa responsabilidade em santificar a Cristo. Despede-nos em paz, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, só lembrando, amanhã, irmãos, culto nosso, né, às 6 horas da tarde, ou então às 18 horas, ok? Então, a saída aí pelas laterais, aqui o pessoal pode sair por essa lateral aqui, para facilitar, para não tumultuar, né, que a nossa porta ainda